Daniel, o jovem que rejeitou as ofertas do rei. A palavra de hoje ainda está naquela série de ministrações sobre vidas que inspiram. E hoje nós vamos ler Daniel capítulo 1, versículo 3. O rei determinou àqueles jovens uma ração diária de finas iguarias da mesa real, do vinho que ele bebia, para que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. E entre esses estavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Ele pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar, e Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. E versículo 17, para terminar. Ora, esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu a inteligência de todas as visões e sonhos. Daniel é interessante porque ele é um livro riquíssimo. Quanta sabedoria há no livro de Daniel. Se você ainda não leu, por favor, eu peço, leia o livro de Daniel. A maioria das pessoas, ao pensar sobre Daniel, só lembra de uma coisa: Daniel na cova dos leões, que é o ápice, talvez, da perseguição que ele sofreu, mas tantas outras coisas boas aconteceram com Daniel. Aliás, por exemplo, Daniel capítulo 9 é um dos capítulos chaves para entender toda a Bíblia. Você só consegue entender Apocalipse se você entender Daniel capítulo 9. Mas isso é um assunto para um outro momento. Já falamos isso aqui no nosso programa aqui várias vezes. Enfim, eu queria ressaltar apenas, nesse momento, nos poucos minutos que temos, apenas uma coisa na vida de Daniel muito especial, que é como ele começa a ser apresentado na Bíblia. Aquele que teve a coragem e a ousadia de rejeitar o que o rei estava oferecendo. Não foi uma simples rejeição de um jovem inconsequente, não. Ele era um escravo. Ele tinha sido trazido como um daqueles que foram trazidos como cativos para a Babilônia. E, digamos assim, aos olhos humanos, ele tinha tirado a sorte grande de ter sido escolhido para assistir à mesa do rei, porque a maioria dos outros escravos estavam fazendo trabalhos forçados, trabalhos braçais, mas Daniel foi chamado para servir ali na mesa do rei e, de maneira humanamente falando, sem sentido algum, ele rejeita aquilo. Ele decide não se contaminar porque ele entendeu que aquilo que o rei estava oferecendo, se Daniel aceitasse, não agradaria o coração do seu Deus. E se teve alguém que viveu uma vida para agradar o seu Deus, foi Daniel. Ele fazia algo que a grande maioria de nós não consegue fazer. Ele era tão disciplinado que ele orava manhã, tarde e noite. E não era uma simples oração. Se nós formos olhar o restante do livro de Daniel, vamos ver que a oração dele era muitas vezes específica pela restauração de Jerusalém, tanto que ele orava, ele abria a janela lá do seu quarto e estendia suas mãos e orava direcionado a Israel. Ou seja, além de ele ser alguém comprometido com Deus, ele também intercedia pelo seu povo. Que alguém admirável era Daniel. Ele realmente era alguém muito diferenciado. Esse mesmo Daniel teve que ter a coragem e a ousadia de rejeitar aquilo que o rei estava oferecendo para ele, e aplicando e trazendo para a nossa vida é a mesma atitude que nós devemos tomar, ter a coragem de rejeitar o que o mundo nos oferece. A maioria das pessoas recebe e aceita aquilo que o mundo tem para oferecer. E quando você não o faz, as pessoas estranham. Por exemplo, a gente não leu essa parte aqui para ganhar tempo, mas o chefe dos eunucos disse para Daniel: Daniel, eu não vou concordar com isso que você está pedindo não, porque se no final desses dias você comendo apenas legumes aí, essas folhas que você quer comer, e não comer o que o rei mandou você comer, você vai estar com uma aparência mais cansada, mais abatida que os outros. E Daniel disse: faça esse teste. Faça essa prova. E realmente a Bíblia diz que Daniel estava mais robusto, mais esbelto do que os outros. O mundo não consegue entender você não usufruir dos prazeres do mundo e viver uma vida feliz. Só consegue usufruir, só consegue entender isso quem usufrui da presença de Deus todos os dias. Você pode sim rejeitar o que o mundo te oferece e viver uma vida de felicidade plena, porque o mundo, na verdade, não tem muita coisa para te oferecer, praticamente nada. Somente no Senhor Jesus nós encontramos a verdadeira alegria, aquilo que pode saciar o nosso espírito e saciar a nossa alma. As coisas que o mundo tem para oferecer trazem uma alegria momentânea e uma alegria que não é verdadeira, porque a verdadeira alegria, ela dura para sempre. Ela não acaba quando a festa se vai, quando os amigos se vão ou quando o dinheiro acaba. A verdadeira alegria só Deus pode dar.
Seja alguém como Daniel, que inspire outras pessoas pela sua vida de santidade, pela sua vida de pureza, pela sua vida de rejeição ao pecado, e Deus vai honrar você. Aqui, esse último versículo que nós lemos, a Bíblia diz que Daniel, ele era alguém usado por Deus para interpretar visões e sonhos, e o futuro da humanidade, eu digo sem exagero, foi determinado por Deus e revelado a Daniel através de visões e sonhos, porque ele foi um jovem que decidiu não se contaminar com as coisas do mundo e viver uma vida para Deus. Sejamos, eu e você, também dessa forma. Deus abençoe!